Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre a noção como calcular a área de um paralelogramo, né? Paralelogramo, lembro para vocês que é qualquer quadrilátero, né, que tem, como esse que está colocado aqui, né, que tem lados opostos, né, paralelos. Essa foi a minha intenção com esse desenho, tá? Então lá, esse lado paralelo a esse lado paralelo a esse daqui, tá? Então suponha que a gente esteja interessado em calcular a área desse paralelogramo, ou seja, a área dessa região aqui, né? Tá? Como a gente poderia proceder? Bom, a minha proposta aqui é colocar uma perspectiva vetorial nisso, já que a gente tem todos os instrumentos já. Então vamos observar, né? A gente poderia, supõe que a gente conheça todos esses pontos aqui, por exemplo, conhecendo as suas coordenadas, né? Então a gente poderia pensar nesse vetor aqui, que eu vou chamar de vetor U, e esse vetor aqui, a gente poderia chamar de vetor V. Tá certo? A área de um paralelogramo é o tamanho da sua base, que a gente pode pensar assim, vezes o tamanho da sua altura. A sua altura vai ser um segmento desse tamanho, né? Então, a área dessa região aqui vai ser base vezes altura. Então vamos lá, o tamanho da base pode ser pensado como sendo o módulo do vetor V. Tá vendo? Esse comprimento aqui. Tá? A altura eu vou desenhar aqui, ó. Aqui está a altura. Vou chamar ela de H. Tá? Então olha só como é que a gente poderia expressar a altura, né? Veja que aqui se forma um ângulo, que eu vou chamar de θ, tá? E bom, agora a relação que a gente sabe, né, entre essa altura, né, o que eu estou imaginando? Estou imaginando um triângulo retângulo aqui, nesse canto, tá? O que está ficando, né? Que essa altura, vou fazer aqui no cantinho, perdão, o que eu quero dizer é que o seno desse ângulo θ, como se expressa o seno, né, num triângulo retângulo, cateto oposto ao ângulo, no caso H, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa está sendo esse tamanho aqui, que é exatamente o módulo do meu vetor V, do meu vetor U, perdão. Tá certo? Então, passando esse U para lá, multiplicando, a gente tem uma expressão para a altura que depende do vetor U e do seno do ângulo entre o vetor U e o vetor V. Então, vou reescrever isso aqui, né? A altura é esse H, vou isolar, vai ficar módulo de U vezes o seno do ângulo θ. Tá, então, isso aqui é um jeito de calcular a área do nosso paralelogramo. Tá bem? Bom, pessoal, esse exercício aqui pede, então, para calcular explicitamente a área de um paralelogramo que tem vértices A, B, C e D, né? Onde esses vértices estão explicitados aqui. Tentei fazer um esboço aqui já, né? Então, marquei, ó, A 2, 1, B igual a 3, 3, C igual a 6, 5 e D igual a 5, 3, tá? Então, vamos ver como é que a gente poderia proceder para fazer esse cálculo, tá? Eu vou tentar proceder como eu expliquei aqui em cima. Então, vamos pegar dois lados não paralelos desse paralelogramo, né? Tá? Então, por exemplo, esse aqui e esse daqui. Tá? Então, seriam os lados que começam em A e aqui termina em B. E esse ponto aqui, que é o final do outro vértice, perdão, do outro lado, é C, né? O D está lá em cima. Tá? Então, vamos olhar para AB e para AC. Tá?
como seriam as coordenadas de AB e AC. Bom, AB em coordenadas, a gente aprendeu a calcular, né? Como é que a gente faz? A gente precisa fazer final menos inicial. Então, eu vou fazer 3 menos 2, 1. 3 menos 1, 2. Quem seria o vetor AC em coordenadas? O vetor AC em coordenadas seria, ó, agora, digamos, né? Final, que é C, 6 menos 2, tá? 6 menos 2, 4. 5 menos 1, 4 também. Tá? Então, esses aqui seriam os nossos vetores U e V. Muito bem. Então, agora vamos ver como a partir disso, né, a gente consegue calcular esse valor aqui. Observa aqui que a parte fácil, né, a parte que a gente já sabe como fazer, é calcular o módulo de V e o módulo de U. Tá? Faltaria saber como calcular o seno do ângulo. Tá? O ângulo, esse ângulo θ, que eu vou desenhar aqui em vermelho, formado por eles. Tá? Então, vê só como eu posso fazer isso. Vou explicar na outra página. Bom, aqui está então a área, né? Que é aquela fórmula que a gente tinha deduzido. Módulo de U, módulo de V e seno do ângulo. Ok? Então, como que eu vou fazer para calcular essas quantidades? Primeiro, módulo de U, né? Módulo de U, a gente sabe calcular. Isso aqui vai ser raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser raiz quadrada, então, 4 mais 1 dá 5. Módulo de V vai ser raiz quadrada de esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Então, vai dar 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ou seja, isso aqui é raiz quadrada de 16 mais 16, 32. Tá? Vou deixar assim por enquanto. Tá? Então, a gente precisaria saber, para calcular essa área, quem é o seno do ângulo. Tá? Imediatamente a gente não consegue, mas então vamos fazer um truque aqui para explicar como a gente pode saber isso. Lembro para vocês que essa fórmula é bastante parecida com uma que nós já tínhamos visto, que é a fórmula do produto interno. Então, eu te lembro que o produto interno de U com V, ele era o módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno do ângulo θ. Então, só difere nessa parte, né? Seno e cosseno. Tudo bem? Então, já que a gente conhece esse valor, a gente vai apelar para aquela fórmula do produto interno em coordenadas que eu ensinei, para poder calcular quem é o cosseno do ângulo θ. E então, usando uma relação fundamental da trigonometria, a gente vai descobrir quem é o seno do ângulo θ. Tá? Então, vamos lá. Como que a gente vai proceder? Então, vamos ver. Ó. Lembra como é que eu calculo o produto interno desses dois caras? Produto desse com esse, mais produto desse com esse. Então, ó, U com V. Apesar de ser definido desse jeito, a gente viu um outro jeito de calcular, né? Tá? Então, isso aqui vai ser, ó, produto interno em coordenadas, primeiro vezes primeiro, mais segundo vezes segundo. Então, vai ser 1 vezes 4, mais 2 vezes 4. Ou seja, 12, né? Tá certo? 4 mais 8, 12. Tá? Então, veja só o que vai acontecer aqui. Então, a gente consegue concluir, né? Já que a gente conhece esse valor e conhece esse valor, né? Ó, esse 12, que é o produto interno, também é o módulo do U, que é raiz quadrada de 5, vezes o módulo de V, que é raiz quadrada de 32, vezes o cosseno do nosso ângulo. O que implica, então, agora eu vou olhar só para essa parte aqui, ó, só para essa igualdade, tá? Que o nosso cosseno do ângulo, ele vale 12 dividido por
raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 32. Esse é o cosseno. Tudo bem? Então, a partir disso, agora vamos calcular quem é o seno. Bom, esse número aqui talvez seja melhor a gente simplificar ele um pouquinho, né, para poder trabalhar. Então, olha só, 12 dividido por raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 32. A raiz quadrada de 32 é raiz quadrada de 16 vezes 2, tá? Então, esse 16 sai da raiz e vai ficar 12 dividido por... Ó, esse 16 sai da raiz e vira um 4, né? Tá? Então, vai ficar 4 raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 2. Então, aqui simplificando, vai ficar 12 por 4, vai dar 3, dividido por raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 2, raiz quadrada do produto, né? Raiz quadrada de 10. Tá? Bom, então o que eu vou fazer agora lembra que o nosso objetivo é calcular o seno, né? Para poder terminar de calcular a área. Então, veja só como eu vou proceder, né? Eu vou te lembrar de uma fórmula que a gente aprende na escola sobre trigonometria, que é assim, né? Ó, o seno de qualquer ângulo ao quadrado mais o cosseno de qualquer ângulo ao quadrado resulta em 1. Tá? E o que a gente já sabe, né? A gente já sabe o valor do cosseno desse nosso ângulo aqui. A gente já tinha calculado lá, eu só simplifiquei. Então, o que vai acontecer? Eu vou substituir aqui e vou calcular o valor do seno, tá? Então, olha só, o que vai ficar? Seno ao quadrado do ângulo θ, mais o cosseno ao quadrado. Para levar ao quadrado, eu elevo ao quadrado em cima e embaixo. 9, que é 3 ao quadrado. E 10 vai ficar embaixo, que é a raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado. Isso é 1. O que vai acontecer? Passa essa parte para o outro lado, né? Então, aqui tem 1, né? Que é 10 sobre 10. 10 sobre 10 menos 9 sobre 10. Seno ao quadrado do ângulo θ igual a 1 sobre 10. Então, o seno do ângulo θ vai ser ou mais ou menos 1 pela raiz quadrada de 10. Eu afirmo que a parte negativa a gente não precisa se preocupar. Por quê? Porque lembra que o θ, né, que é o ângulo entre os vetores u e v, sempre é um ângulo entre 0 e 180, por convenção. E no intervalo 0 e 180, o seno sempre é positivo. Tá? Então, o seno do ângulo θ, que nos satisfaz aqui, é 1 por raiz quadrada de 10. Pronto. Agora a gente pode calcular a área. Tá? Como que era a área? A área era igual módulo de U vezes módulo do vetor V vezes o seno do ângulo entre eles. Que agora a gente vai poder calcular. O módulo de U a gente já sabia que era, já tínhamos calculado lá em cima, vou te lembrar, raiz quadrada de 5. Módulo do vetor V, a gente tinha calculado lá em cima, raiz quadrada de 32. E agora a gente já sabe o valor do seno. Então, vamos lá. Voltando. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 32 vezes 1 sobre raiz de 10, que é o seno. Isso vai dar o quê? Ó, que nem a gente falou antes, né? Raiz de 32 é 16 vezes 2, né? Então, vai ficar o 4 sai da raiz, vou fazer tudo. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 16 vezes 2. 1 sobre raiz de 10. Que vai ficar aqui, né? Esse 16 sai da raiz. Então, isso aqui vai ser... Esse 16, quando sai da raiz, sai 4, né? Vezes raiz de 5, vezes raiz de 2, que está aqui em cima, ficou sozinho. E vezes 1 pela raiz de 10. Ora, raiz de 5 vezes raiz de 2 é raiz de 10. Raiz de 10, que vai dar aqui em cima, dividido por isso, o total vai dar que a nossa área é de 4 unidades. Tá? Isso termina o nosso exercício.